Olá, estamos começando mais um programa Mulheres em Flow. E hoje eu recebo Kelly Ingrid, ela que é especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas com ênfase em atendimento ao cliente. Então você que deseja aumentar a satisfação dos seus clientes, não pode perder o nosso programa, porque ela compartilhou dicas incríveis que vão ajudar você a melhorar os seus negócios. Então fica com a gente, porque o nosso programa está incrível. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Rosângela. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Eu acho que para começar a nossa conversa, eu acho importante você explicar um pouquinho da importância do treinamento e desenvolvimento das pessoas que trabalham com atendimento ao cliente. Muito bom, né? Treinar pessoas, sempre é importante a gente entender que o treinamento e desenvolvimento de pessoas é um ato contínuo, né? E quando a gente fala de atendimento ao cliente, geralmente a visão que a gente tem é de que o operador, às vezes, ele é contratado, é colocado para atender e acabou. Até porque é um mercado de trabalho onde as pessoas são muito marginalizadas e já é rotulado, né? Sim. Como sendo algo muito ruim. A gente, quando pensa em ligar para um atendimento, já tem aquela sensação, que ruim, não vai dar certo, né? Mas, por outro lado, quando você pensa na importância de capacitação dessa pessoa, a gente tem aqui o objetivo de olhar para este indivíduo e esse indivíduo entender o quanto ele é importante, o quanto ele pode agregar num atendimento, num simples atendimento ao cliente, o quanto ele pode fazer a diferença com uma palavra, com uma resolução. E esse fazer a diferença, ele está muito associado em como essa pessoa se sente, né? Exatamente, porque aí a gente vai num ponto super importante, quem cuida de quem cuida. E aí, se a gente não cuida, né, de um operador de atendimento, que já tem esse rótulo de ser uma pessoa que está ali no mercado de trabalho porque só conseguiu aquilo, né? Que ele não tem perspectivas, que ele tem que fazer só aquele básico. Se a gente não cuida dessa pessoa, como que ele vai prestar um bom atendimento, né? Então, o papel de quem treina, no caso o meu papel aqui, é cuidar para que esse operador se sinta cuidado e automaticamente ele possa propiciar esse mesmo cuidado para o cliente. Eu fico aqui pensando, porque é algo que você falou agora há pouco que faz total sentido. Quando a gente pensa em um call center, eu vou ligar porque eu preciso resolver um determinado problema, já dá um frio na espinha, que é aquela sensação assim, eu vou ficar no mínimo 1 hora no telefone, eu não vou ser bem tratado e possivelmente eu não vou resolver aquele determinado problema, né, que o cliente tem. E assim, eu não sei se a minha percepção está muito certa, mas eu sempre tive esse olhar de que o cliente, ele tem sempre razão. Se eu comprei um produto ou um serviço, isso não está funcionando, se eu estou pagando por isso, eu não estou recebendo, então já tem aquele desgaste, a pessoa ela liga com aquela intenção de resolver, eu quero uma solução, né? E aí, é o que você falou, essa área acaba que ficou ali marginalizada, né? A gente entende que vai ser um momento de estresse. Porém, a gente estava conversando aqui nos bastidores agora há pouco e a empresa que você representa nesse segmento, inclusive, foi premiada há alguns anos. Exato. Dentro dessa área. Me fala qual o diferencial. Por que você acha que vocês receberam esse reconhecimento? Justamente porque no mercado de call center ninguém olha para isso. O cuidado é treinar em processos. Né? Só a parte técnica, mas lá nós tivemos o olhar para pessoas, né? Este é um know-how que já carregamos em nossa veia. A gente entende que a palavra servir
não é uma palavra que conote algo negativo. Muito pelo contrário, servir é um ato lindo. Sim. É um ato de você servir e se doar para o outro. E isso muito pode ser feito em qualquer tipo de atividade, especialmente no atendimento, porque ali eu lido com uma série de pessoas, um público diverso. Cada um entra ali com uma situação, com uma problemática, e aí se o operador não tiver esse feeling, né, de entender, de capturar, de escutar com todo aquele sentimento o que o outro está trazendo, ele não vai ser capaz de fazer exatamente esse atendimento com empatia. Então, até quando a gente fala de empatia, geralmente no mercado se fala assim, temos que ter empatia pelo cliente. Mas o que é efetivamente ter empatia pelo cliente? Exato. Se o operador não sabe o que é isso na prática, se ele não sente, se ele não vive, se ele não é acolhido também, como que ele vai praticar isso para outra pessoa? Então, o nosso papel é justamente esse, é proporcionar o desenvolvimento dele, né, entendendo ali como ser único, humano, que tem necessidades, vontades, desejos e que precisa se conhecer, porque a base de tudo é o autoconhecimento. Sim. Então, eu me conhecendo, eu entendendo as minhas habilidades e as minhas limitações, eu consigo aprimorar, eu consigo perceber a necessidade do outro e consigo atender de uma melhor forma. Então, por isso que a gente é reconhecido há pelo menos 3 anos consecutivos. No mercado é algo disruptivo, ninguém trabalha com esse treinamento comportamental, esse desenvolvimento humano com foco em operador de atendimento. E por isso mesmo a gente tem pessoas com a gente há 4, 5 anos. Num universo onde realmente as pessoas não ficam, né? Elas não imaginam que tem plano de carreira. Exato, e tem plano de carreira. E tem plano de carreira. Eu sou prova disso porque eu comecei a minha carreira sendo operadora de atendimento. Ou seja, já vivi na pele tudo isso. E hoje eu atuo com desenvolvimento humano e acredito plenamente nessa capacidade de que todo mundo pode ser o que quiser ser. Você que ainda não acompanha o nosso programa em nossas redes sociais, fica o convite. Nós compartilhamos diariamente dicas incríveis para melhorar o seu dia a dia. Estamos esperando você. Agora nós vamos assistir ao quadro Papo Sério com a doutora Cristina Cabral. Eu rodo o VT e volto já já. Olá, eu sou Cristina Cabral, faço o quadro semanal no Mulheres em Flow, falando sobre direito de família e sucessões e sobre direito das mulheres. Essa semana eu vou falar sobre um assunto que algumas questões foram suscitadas e que eu acho que é uma dúvida recorrente nas pessoas por ocasião dos óbitos, das mortes, que agora, infelizmente, a gente está vivenciando muito. Quando uma pessoa tem um empréstimo consignado, ela é aposentada, tem empréstimo consignado no seu INSS e ela falece. O que acontece com isso? O que acontece com as dívidas das pessoas que falecem, né? Bom, o herdeiro ele responde a essas dívidas até as forças da herança. O que quer dizer isso? Até onde durar a herança. O empréstimo consignado, quando a pessoa falece, como ele era consignado ao INSS, ele vai ser quitado nesse momento. Empréstimos pessoais também. Com relação a financiamento bancário, tem que ver a cláusula específica do contrato, porque às vezes é câncer, tem algumas especificidades que quitam também esses financiamentos. Mas empréstimo pessoal e empréstimo consignado, a partir do falecimento, eles também são quitados. E isso é importante a gente falar, porque às vezes a pessoa acha que vai herdar a dívida do falecido, vai ficar com várias responsabilidades. Não. Quando a pessoa falece, é aberta a sucessão, começa o inventário se ela tiver bens, e se os bens desse inventário possam responder por uma dívida, às vezes é um empréstimo muito alto que ela tinha, dívida de IPTU, dívida tributária, trabalhista, aí até o que tiver naquele espólio, até aqueles bens daquele inventário, não vai para o herdeiro. Ele pode ser que ele não herde, né? Pode ser que ele não receba porque ficou ali naquela dívida. Mas eu acho importante pensar nisso, falar sobre isso, e nas próximas 2 semanas eu vou voltar a falar um pouquinho sobre planejamento sucessório. Eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque as pessoas não se preocupam com isso, não fazem testamento, não planejam essa sucessão, e aí quando tem um falecimento, é aquela confusão, aquela briga, você tem gastos, né? E às vezes você não tem nem ciência do que vai acontecer. Bom, essa semana é só, a semana que vem tem mais.
E aí eu falo sobre esses assuntos novamente. Um beijo, boa semana e quem puder, fique em casa. Você quer se tornar uma empreendedora de sucesso? É muito simples. Torne-se uma revendedora de acessórios e bijuterias da Saba Bag. Você sabe qual é o diferencial da Saba Bag? Você começa o seu negócio com um pequeno investimento e pode trocar 40% do seu mostruário. Algo inédito no mercado. Então, convido você a entrar em contato agora mesmo através do QR Code que está aparecendo aqui na tela e falar com um dos representantes da Saba Bag, porque uma mulher em flow é independente, inclusive financeiramente. Então, convido você a conquistar a sua autonomia agora mesmo. Acesse o QR Code que está aqui abaixo do nosso vídeo e mude a sua vida agora mesmo. E tem uma promoção incrível. Você adquirindo qualquer um dos kits Saba Bag, você recebe uma pulseira incrível e exclusiva de presente, além de receber todo o material de apoio para entregar os produtos para suas clientes, sacolinhas, saquinhos personalizados, uma bolsa personalizada. Então, tudo prontinho para você começar o seu negócio e fazer a diferença na sua vida. Convido você a tomar essa atitude agora. Acesse o QR Code e fale com uma representante. Você não pode ficar de fora de uma empresa tão incrível que foi pensada para você, mulher. Eu acho que quando a gente veste a camisa da empresa, seja ela qual for, ou se você até começar um empreendimento, mas você de fato acreditar no que você está fazendo, você vai fazer diferença no mercado. Não tem como. Você vai crescer dentro dessa empresa, você vai evoluir, ou a sua própria empresa ela vai passar a ser reconhecida, as pessoas vão lembrar, vai falar, olha, naquele segmento eu tenho uma pessoa sensacional que faz isso. Né? E eu acho que isso é essencial para fazer dar certo. Porque eu acho que todas as áreas, Kelly, têm os seus desafios, né? Todas, sem distinção, né? Mas eu acho que o que muda é a forma que a gente enxerga aquela nossa atuação, o que eu espero, qual é a minha perspectiva de curto, médio, longo prazo, o que eu quero com isso. Eu vou lá porque eu preciso, tá bom, pagar as minhas contas, né? Às vezes não tem aquele amor, aquela paixão, mas aí esse pagar só as contas não vai manter aqui. Não. Você tem que ter algo a mais, né? E tudo bem se for só pagar as suas contas por um determinado período, mas eu preciso ter essa consciência de fazer sempre o meu melhor, né? Porque ali eu tô deixando um legado, tô deixando a minha marca, e aí o operador, quando ele percebe o tamanho do trabalho dele, o tamanho da importância desse trabalho, ele começa naturalmente a fazer o melhor dele. Então, a gente esquece script, né? Se condiciona pelo teu feeling, né? Pela necessidade que você percebe no cliente. Aprimora a tua escuta também, porque hoje nós temos muito hábito de falar muito e escutar pouco. Só que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? A gente precisa pensar nisso. E aí é isso que a gente aguça nessa pessoa, né? Preste atenção no outro, não fique elaborando a resposta antes de finalizar uma escuta. Perceba essa escuta com empatia, sinta o que ele está te trazendo. E aí sim, ofereça a melhor solução dentro das premissas que a gente tem. E é por isso que dá tão certo, né? Porque ele começa a despertar esse olhar, essa consciência de que aquele trabalho ele pode levar para a vida dele. E você tem muitas histórias assim de sucesso, de que pessoas que começaram ali, que foi, por exemplo, a experiência do primeiro emprego. Sim. E que foram construindo uma carreira dentro disso? Tenho a minha, inclusive, né? Tenho a minha que eu passei por todo
de várias experiências e nunca saí de uma certa forma de call center e, enfim, fui para o desenvolvimento humano. Tenho experiências dentro da própria empresa, né, de pessoas que começaram como operador, supervisor, treinamento, então assim, e essa pessoa hoje quando você pergunta, e aí, você pensa em sair daqui, quer para outro lugar? Não, eu me descobri como uma pessoa que ama esse universo, mesmo com as problemáticas, mesmo com tudo, né, mesmo sendo marginalizado, as pessoas rotulando, eu entendo que eu tenho uma missão grandiosa aqui de fazer com que eu possa fazer o melhor. Então tem muita história bonita assim, muita coisa legal. Então a gente convida vocês a pensarem também um pouco mais a respeito desse processo, né? As pessoas, elas hoje olham para um atendimento como algo muito negativo, mas por trás sempre tem uma coisinha ali boa, um operador que quer crescer, né, que busca o melhor dele, e é isso o nosso papel de despertar nele. Com certeza. Eu acho que dentro disso a gente tem que chamar atenção para as empresas que usam esse tipo de atendimento, né, que na maioria são as grandes empresas, né, que precisam ter um departamento focado para isso. O quanto é importante, né, trabalhar esse treinamento, esse desenvolvimento, porque às vezes a pessoa ela não tem habilidades socioemocionais para tal. Afinal de contas, né, você que trabalha com desenvolvimento humano, nós não fomos educados emocionalmente. Exatamente. Não fomos. Então, se eu não fui educada emocionalmente, eu tô diante de um problema de um cliente que tá ali reclamando alguma coisa que não tá funcionando. E se eu não sei lidar com esse cliente, como é que faz? Pois é um ponto super importante, né? Eu acho que você trouxe um ponto super importante, porque realmente não fomos preparados para crescermos com essas habilidades emocionais e a vida vai ensinando. E aí a gente vai caindo, aprendendo e, enfim, nem sempre de uma forma positiva. E quando a gente tem esse papel de ir lá, olhar e cuidar, o resultado vem. Não é só o número, é a qualidade. Quando você entrega o cuidado e a qualidade, o resultado vem, é natural. É isso mesmo. Agora, quando a gente fala, Kelly, desse período de pandemia que nós estamos vivenciando aí há mais de um ano, né? A busca por esse tipo de atendimento aumentou, porque automaticamente eu entendo que as pessoas começaram a consumir mais de forma online. Exato. Né? Então ela passou ali a não ver o produto, né? A não sentir um determinado cheiro, enfim, não ter a experiência, né, ali. E acaba comprando isso pela internet. Muitas vezes vem aquela coisa, eu achava que era isso, mas não. E aí busca esse atendimento. Exato. E aí é que a gente tem que estar mais preparado. Sim, nosso volume aumentou de chamadas. Sim, temos situações como essa. E nosso índice de insatisfação não piorou, muito pelo contrário. Inclusive, nesse cenário de pandemia, a gente teve que se reinventar nos treinamentos comportamentais, porque assim, antes era no tete a tete, olho no olho, calor humano, né? E aí, de repente, lockdown, todo mundo em casa, como é que a gente faz? Então, nós tivemos que nos reinventar, a tecnologia é muito a nosso favor aí, então os treinamentos online, a gente ali falando, não deixando o calor humano se perder, enfatizando essa necessidade de cuidar do operador, né, para que ele pudesse cuidar do outro, né, fazendo ações ali com ele o tempo todo, motivacionais, de engajamento, conversando, e aí isso automaticamente reflete no cuidado que ele vai dar para o cliente dele. Então foi muito uma consequência, foi uma experiência também de muitos aprendizados positivos e só fortificou o que a gente já imaginava, que a gente não pode deixar de cuidar das pessoas. Sim. Você que ainda não acompanha o nosso programa e nossas redes sociais, fica o convite. Nós compartilhamos diariamente dicas incríveis para melhorar o seu dia a dia. Estamos esperando você. Agora nós vamos assistir ao quadro Explicando Direito com a doutora Michele Fernandes. Eu rodo o VT e volto já já. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Michele Fernandes, do quadro Explicando Direito, e eu vou falar mais um pouquinho sobre reclamação do consumidor em relação a produtos e serviços mal prestados, aonde, que órgãos que você pode reclamar e ter os seus direitos assegurados. Então, por favor, assiste mais um pouquinho, porque são informações importantes e eu tenho certeza que você vai gostar. Fica aí, tá bom?
Temos outros canais também, só que aí já são canais judiciais, o próprio Juizado Especial Cível, né, para você fazer as suas reclamações também de produtos ou serviços que você não esteja satisfeito. Essas ações, a reclamação é feita diretamente pelo consumidor, não tem necessidade de ter um advogado representando essas empresas. E essas empresas, quando é a empresa individual também tem essa possibilidade de fazer uma reclamação, tá? A gente chama do microempreendedor individual e não precisa ser representado por advogado, e também pessoas físicas, né? Dependendo tanto da complexidade da ação e também do valor dessa ação. Se for um valor até 40 salários mínimos, você consegue entrar com essa demanda sem precisar de advogado no Juizado Especial Cível. Demora um pouco mais, porque aí é um procedimento judicial, né, processual, então tem todo o trâmite de levar uma citação para o fornecedor vai receber, vai ter um prazo para contestar, que é ele fazer a defesa em cima do que foi ou resolver o seu problema, né? E a partir daí nós temos o juiz vai fazer a resolução, vai provavelmente vai intimar as partes a ter uma audiência conciliatória. Se houver uma conciliação nessa audiência, você consegue resolver o seu problema. Senão, a própria justiça vai sentenciar, ele vai decidir pelas partes o que ele acha melhor e mais conveniente para aquela parte que foi prejudicada, né? Geralmente ele dá mais ênfase para o consumidor aí, que acaba sendo muito prejudicado nessas situações. E temos também a justiça comum, dependendo da complexidade. Se é uma reclamação que precisa de uma perícia, se você tem que resolver determinada situação em que você vai precisar de uma outra assistência que seja parcial, né, que possa decidir de alguma forma, provar de alguma forma aquilo que você está pleiteando, aí você vai precisar entrar na justiça comum. Você pode, caso você não tenha condições financeiras, pedir o acesso à justiça gratuita, mas você tem que provar que você não possui renda suficiente ou que a sua renda não consegue chegar aos patamares para pagar uma custa processual. A demanda processual, como vocês sabem, assim na Justiça Cível, ela também demora um pouco mais, inclusive se houver necessidade de perícia e qualquer outra situação mais complexa, também vai ter uma audiência conciliatória, provavelmente depois uma audiência de instrução, caso não haja uma conciliação entre as partes, e prazos e mais prazos para você conseguir resolver a sua demanda. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que me consultam que elas procurem tentar mediar a situação com o fornecedor para que elas não tenham esse tipo de problema e possam resolver através dos canais administrativos, que são muito mais rápidos, né, para todo mundo. Bom, gente, era isso. Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez e na próxima estamos aqui com outras dicas. Tchau, tchau! Você que está buscando um espaço para produção de vídeos, catálogos, comerciais e ensaios fotográficos, eu tenho a solução ideal para você. Conheça o nosso espaço e descubra como você pode potencializar os seus negócios. Você gostou do passeio em nosso espaço? Inclusive, nós somos capa da revista Casa. Você e a sua empresa merecem passar por essa experiência. Confira agora o relato de alguns clientes que utilizam os nossos serviços. Olá, eu sou Vera Barbosa, idealizadora da Very Shop, uma plataforma de serviços e produtos, e eu uso esse espaço para fotos e vídeos e eu super indico para você que quer inovar. Meu nome é Michele, sou advogada e tenho utilizado bastante o espaço aqui e como você pode ver, é um ambiente super agradável, você tem vários ambientes para locação e eu super recomendo para todos que queiram usar.
Nós ficamos muito felizes com o feedback dos nossos clientes. Fazemos o nosso trabalho com muito amor e dedicação. Convido você a fazer parte dessa história de sucesso. Acesse agora mesmo o nosso QR Code que está aparecendo aqui embaixo e torne-se cliente do nosso espaço. Nós estamos esperando você. E nós estamos exatamente nesse momento, né, de cuidar, né, tanto dos nossos quanto das pessoas, né, que estão fora e tudo mais. Mas dentro disso, qual foi a estratégia que vocês usaram? Porque até então o call center vai uma turma trabalhar. Hoje essas pessoas, elas fazem esse atendimento de casa ou tem todo um revezamento dentro disso? Eu pergunto pela dinâmica da casa, porque às vezes tem muita gente em casa. Então, como é a percepção do cliente caso isso aconteça, por exemplo? Nós tivemos esse cuidado ano passado, assim que tivemos o decreto, nós colocamos uma grande equipe em home office, né? Sim. Então, 50% da equipe foi para home office atendendo a questões, avaliando toda a estrutura que ela tinha dentro de casa, se ela teria condições de fazer um atendimento dentro de casa. E para essas pessoas nós tivemos toda uma condição também de acompanhamento, né? Tanto dos treinamentos quanto do acompanhamento dos contatos, também de entender se eles estavam precisando de algo. Então essa dinâmica ela acabou ficando muito tranquila, a gente não teve problemas com isso, todos os acompanhamentos a gente consegue fazer, por isso que a tecnologia é muito boa nesse sentido, né? Então a gente consegue equalizar muito bem as coisas. Então a gente tem uma equipe ainda que está no site, mas que aos poucos a gente está migrando novamente por conta do cenário. Então a ideia é que logo mais a gente tenha todo mundo em home office. Possivelmente, é muito possível que isso aconteça. Que essa experiência nos deu o subsídio para mostrar que a gente consegue. Que funciona, né? Sim. E eu acho que é uma tendência de mercado, né? Acredito que sim. Porque isso já vem aí um determinado, né? Vem um tempinho, as pessoas migrando, mas ainda era muito tímido. Isso. Mas com esse período de pandemia, eu senti que as empresas, assim, migraram total. Eu vejo pelo meu marido, por exemplo. Ele sempre teve escritório a vida inteira, né? Então, aquela ideia do escritório. E eu já tô no home office há uns 3 anos, né? E eu falava pra ele, amor, mas você não faz em casa e tal. Ah, não, né? Então, aquela ideia. Eu falei, mas você não recebe nenhum cliente no escritório. Então, a gente pensar em custos, né? Exato. E principalmente quando a gente fala de uma empresa grandiosa, o custo em torno disso, né? E aí foi indo, e um pouco antes da pandemia ele tomou essa decisão, não, vamos transformar a empresa no home office. E foi a melhor coisa, assim, que ele fez, né? Ele fala, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Mas tudo, né? Tem esse tempo de maturação. Mas eu acredito que é uma tendência, independente de pandemia ou não pandemia, eu acho que não volta mais naquele ritmo que a gente tinha, né? Eu também acho que nós tivemos muitos aprendizados aí, muitas crenças limitantes caíram por terra, né? A gente achar que tem que estar no escritório para poder fazer acontecer, e na verdade não é bem isso. Não. Se você tiver pessoas engajadas e conectadas com o que elas precisam entregar, com certeza ela vai fazer, independente de onde ela esteja, com quem ela esteja, e garantir essa base, né? Porque aí ele vai fazer, independente de onde ele esteja, com quem ele esteja, estando conectado, engajado, ele vai fazer acontecer. Kelly, quais dicas você pode deixar para as empresas que desejam aprimorar a qualidade desse atendimento, o treinamento desse atendente, para que de fato ele faça um trabalho mais assertivo com o cliente? Ótimo. A dica que eu dou é olhe para as pessoas, entenda as necessidades delas, né? Porque com base nas necessidades que este seu colaborador vai trazer para você, você consegue destrinchar várias possibilidades, vários temas para que você possa atuar cuidando dele e, consequentemente, isso vai reverter nos resultados para os clientes. Então, se você quer que o teu operador de atendimento tenha mais empatia com o cliente, também busque formas de proporcionar esse recurso para ele. E aí, dessa forma, consequentemente, ele vai interiorizar e vai colocar isso em prática. É algo natural. Sim. Então, olhem para isso. Conversem com as pessoas, olhem para as necessidades dessas pessoas. Consequentemente, eu posso garantir para vocês que este resultado vai ser sucesso.
Gente, que incrível! Eu tenho certeza que você está acompanhando o nosso programa, vai implementar isso sim na sua empresa e na sua atuação, porque eu acredito que esse atendimento ao cliente é uma das bases para a gente conseguir que os nossos clientes fiquem satisfeitos, Exato. né? E a empresa que você atua, eu sou cliente, né? Adoro, e inclusive fiz uma campanha recente também, então foi muito legal para mim, e eu acho que a gente tem que se inspirar, entende? Nas coisas que estão funcionando. Não adianta falar, olha, eu vou economizar nessa área aqui, eu não vou colocar tanto dinheiro aqui, eu não vou investir nisso aqui, não vou buscar profissionais qualificados, porque eu acho que isso não vai fazer nenhum tipo de efeito. É aí que a coisa pega, é nessa área que você tem que dar atenção, né, para que a coisa de fato aconteça. E é o que a gente falou agora há pouco. Quando o seu funcionário ele está apaixonado pela sua empresa, pelo seu produto, ele vai fazer de tudo para isso funcionar, e com muito amor e carinho. Com certeza, sem dúvida. Então, Kelly, gratidão. Eu que agradeço. Pela sua participação, pela troca de insights, foi um prazer. Volte sempre que quiser. Muito obrigada, estou muito feliz de ter essa oportunidade, trazer para vocês essas informações, o quanto desenvolver pessoas é importante em todos os aspectos. Então, olhem para o desenvolvimento humano, isso é uma riqueza que vocês têm como implementar. Não custa muito, né? Sim. Não custa muito e tem um resultado enorme. Sim. Enorme para o colaborador, enorme para a vida desse colaborador. Então é uma missão muito bonita. Então fiquem à vontade para fazer, para colocar em prática. E muito obrigada novamente, Rosângela, pelo convite. Imagina, eu que agradeço, porque o nosso desejo é que você, a sua empresa e os seus colaboradores entrem em flow. Gratidão pela sua audiência. Próxima semana nós estamos aqui. Um beijo enorme no coração. Tchau, tchau. Você que ainda não acompanha o nosso programa e nossas redes sociais, fica o convite. Nós compartilhamos diariamente dicas incríveis para melhorar o seu dia a dia. Estamos esperando você.